O lobisomem branco da Bahia. Se você já passou uma noite no interior da Bahia, longe da cidade, longe da iluminação artificial, você sabe que o silêncio ali não é vazio. Ele tem peso, ele tem presença, e às vezes, ele parece observar de volta. Entre pequenas comunidades rurais da Bahia e relatos que mais tarde começaram a surgir em áreas antigas de Recife, em Pernambuco, existe uma história que atravessa décadas. Uma história que não é contada para assustar crianças. É contada para explicar coisas que ninguém conseguiu explicar. Não é a lenda tradicional do lobisomem que muitos conhecem. Não é apenas o homem que se transforma sob a lua cheia. O que dizem ter visto é diferente. É branco. Mas não é um branco puro. É um branco doentio, como pele que nunca viu o sol, como osso exposto ao tempo. Os sinais da presença dele quase sempre começam da mesma forma. A noite está normal. O vento passa pelo sertão, levantando poeira fina que dança sob a lua. Os grilos cantam escondidos entre as pedras. Algum cachorro late ao longe. Tudo parece comum, até que, de repente, o mundo parece segurar a respiração. O vento para. Os grilos silenciam. As folhas deixam de se mover. E os cachorros, todos eles, levantam a cabeça ao mesmo tempo. Não importa se estão a 100 metros um do outro. Eles sentem. Primeiro rosnam, depois uivam. Mas não é um uivo comum. É um som angustiado, um aviso, como se algo estivesse atravessando as ruas de terra, devagar, sentindo o cheiro das casas. Há moradores que relatam que o ar muda, fica mais frio, mas não é um frio comum. É um frio seco, que entra pelo nariz e arranha por dentro. E junto com esse frio, vem o cheiro. Terra molhada, ferrugem, algo metálico, algo que lembra sangue. Um dos relatos mais antigos fala de um homem simples, agricultor, voltando tarde da roça. Ele conhecia cada curva da estrada de barro, sabia onde a terra afundava, sabia onde a cerca estava quebrada, mas naquela noite, ele teve a sensação de que não estava sozinho. Não era medo imediato, era algo mais sutil, como se estivesse sendo acompanhado, observado, calculado. Quando ele chegou a um trecho mais aberto da estrada, viu algo parado perto de uma árvore retorcida. Primeiro, pensou que fosse um animal claro, talvez um bezerro, talvez um cavalo solto, mas aquilo estava alto demais e estava em pé. A lua saiu de trás de uma nuvem e iluminou completamente a figura. 2 metros, talvez mais. O corpo era magro, mas musculoso. As costelas marcadas sob uma pelagem branca e irregular. Não era branca como algodão. Era branca como algo que perdeu sangue. Algumas partes pareciam quase translúcidas sob a luz da lua. Os braços eram longos demais, desproporcionais. As mãos terminavam em garras finas e curvadas, as pontas levemente escurecidas.
como se já tivessem tocado algo que mancha. Os pés não eram totalmente de lobo. Tinham estrutura quase humana, mas alongada, errada, como se os ossos tivessem sido rearranjados à força. E então ele viu o rosto. O focinho era alongado. Os dentes apareciam parcialmente mesmo com a boca fechada. Mas os olhos eram quase humanos, amarelos, um amarelo intenso, profundo, e não refletiam apenas a luz da lua. Pareciam emitir brilho próprio, e havia consciência ali. Não era um animal agindo por instinto, era algo que pensava. A criatura inclinou a cabeça lentamente, sem mover o corpo, apenas o pescoço girando de maneira antinatural, como se as vértebras estalassem uma a uma. O agricultor sentiu o coração bater tão forte que achou que fosse desmaiar. Então a criatura deu um passo. O som não era de pata leve, era pesado, denso, como carne pressionando terra úmida. Ele correu, mas ouviu passos atrás dele, mais longos, mais pesados, sempre na mesma distância, nunca aproximando demais, nunca ficando para trás, como se estivesse sendo conduzido. Quando chegou em casa, trancou a porta com as mãos tremendo e ouviu, do lado de fora, arranhões, lentos, 4 riscos descendo pela madeira, sem pressa, como quem deixa a assinatura. Na manhã seguinte, encontraram marcas profundas na árvore próxima à estrada. 4 sulcos paralelos, altos demais, precisos demais. Anos depois, relatos semelhantes começaram a surgir em Recife, principalmente perto do mangue, onde a neblina da madrugada se mistura com o cheiro salgado do ar. Um vigilante noturno afirmou ter visto algo atravessar a rua em apenas 3 passos. 3. Mas cada passada parecia cobrir metros demais. Ele disse que ouviu estalos, como se ossos se ajustassem dentro da própria carne. Moradores relataram uma silhueta branca correndo sobre telhados antigos. Telhas quebradas foram encontradas, mas nenhuma pegada clara, nenhuma prova definitiva, apenas medo. Há também a história do homem injustiçado na Bahia, acusado sem provas, isolado, humilhado. Ele desapareceu numa noite de lua cheia, sem rastro, sem corpo. Na semana seguinte, os primeiros relatos do lobisomem branco começaram. Alguns acreditam que ele não nasce de maldição, mas de dor acumulada, de ódio guardado, e que quando a dor é grande demais, ela se transforma. O que mais assusta, porém, não são os ataques, são os relatos de perseguição. Pessoas que caminharam por estradas vazias e ouviram passos atrás delas por quilômetros, sempre na mesma distância. Quando paravam, o som parava. Quando andavam, o som voltava, como se o medo fosse o verdadeiro objetivo. Há o caso do jovem explorador urbano em Recife. Câmera ligada, rindo, chamando tudo de superstição, até que ele para. Fique em silêncio. A expressão muda. Uma respiração ecoa atrás dele,
não é a dele. É mais profunda, mais lenta, mais pesada. A câmera treme, cai no chão. No Ultimate, no canto escuro, uma silhueta branca, alta demais, olhos brilhando fixamente. O vídeo termina. Ele nunca mais postou nada. Até hoje, não há cador oficial. Não há prova concreta. Mas os relatos continuam, sempre semelhantes, sempre sob a lua cheia, sempre com o mesmo cheiro no ar. Se um dia você estiver no interior da Bahia, ou andando tarde por Atmos de Recife, e perceber que os sons da Nonfit desapareceram, não note imediatamente. Espere. Sinta o ar. Se o frio seco tocar sua pele, se o cheiro metálico subir, se os cachorros começarem a uivar juntos, não tente entender, não tente desafiar, porque dizem que o lobisomem branco não ataca qualquer um. Ele observa, ele escolhe, e quando ele sobe, já é tarde demais.